Graça e paz seja multiplicada a cada dia em nossas vidas. Que o amor de Deus seja a cada dia renovado sobre nós. Eu quero falar hoje sobre um livro bastante pequeno, um livro, tem poucos capítulos, 9 capítulos apenas, 9 capítulos. Um livro bem pequeno, mas conta uma história tão grande e tão linda que quando você começa a ler, você não quer parar de ler. Eu já li várias vezes esse livro, já voltei, já reli, voltei, reli, e cada vez que eu leio, eu encontro coisas novas, tesouros escondidos aqui, porque realmente é um livro muito bonito. Eu estou falando do livro de Esther. Livro de Esther. Eu até fiz umas anotações aqui dos tópicos. O livro de Esther conta a história do povo judeu enquanto eles estavam no reinado do rei Assuero. E lá nesse reinado, o inimigo fez uma trama contra o povo de Deus ali. E como ele fez essa trama, Deus usou isso a favor do povo para abençoar o povo. Então, meus queridos, quando alguém faz uma tramóia contra a sua vida, ele pega a força do inimigo e volta contra ele mesmo. Aqui no livro de Esther, capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 2, tem a introdução. E então ele fez uma festa de 7 dias. E nessa festa de 7 dias, o rei Assuero mandou chamar na presença dele a rainha Vasti, porque essa rainha ela era muito bonita. Então o rei queria mostrar ela para os nobres. Então ele quis que ela viesse até ali já com a coroa na cabeça, vestida com o manto real, porque ele queria, ele tinha orgulho de mostrar ela, porque ela realmente era muito bonita. E o que que a rainha Vashti faz para ele? Não, não vou, o rei está bêbado. Meus irmãos, meus queridos, isso aconteceu porque Deus já estava montando o cenário para abençoar o povo dele, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o presente, passado e futuro. Então, isso que aconteceu no capítulo 1 e 2 foi uma preparação para o que vinha mais para frente, que seria o levante que Amã iria fazer contra o povo de Deus. E esse levante, Deus ia usar isso para abençoar o povo. Então, Deus já começou a preparar o cenário. Então, quando vem uma luta sobre as nossas vidas, saiba que Deus já tem um cenário montado e preparado para te abençoar lá na frente, porque Deus converte maldições em bênçãos. Tudo que te amaldiçoarem, Deus vai te abençoar. Tudo que o inimigo tirar de você nessa guerra, nessa luta espiritual, Deus vai restituir. E o livro de Esther conta uma história assim, uma história linda, uma história onde o povo de Deus foi livre de morrer, foi livre, havia uma tramóia ali, um plano maligno de Amã contra o povo de Deus. E o povo de Deus teve esse livramento, um grande livramento. Então, espera em Deus. A única coisa que você precisa fazer, ore, jejue, esteja na presença de Deus, que quando isso chegar, Deus vai pegar essa maldição, vai devolver para o inimigo da mesma medida, recalcada e sacudida que eles tramaram contra vocês, e Deus vai te abençoar. Vamos ver então aqui a história de Esther. Esther, no capítulo 3, começa então a trama. O rei nomeia Amã, que era um homem muito orgulhoso, prepotente, pisava nas pessoas, soberbo e um espírito exaltado, né? Deus permite então que esse homem seja abatido. Deus permite que ele seja nomeado, né, como um cargo de confiança do rei, porque Deus ia abatê-lo. Deus queria abater ele. E como ele armou contra o povo de Deus,
Então, Deus pegou uma coisa, juntou com a outra e derrubou o gigante, derrubou o inimigo. Então nós vemos aqui. O que Naamã fez? Havia no reino Mardoqueu, ele era pai adotivo de Esther, porque Esther era órfã, ela não tinha pai e nem mãe, e Mardoqueu cuidava dela, criava, criou ela até ela ficar mocinha. Quando aconteceu aquela história com a rainha Vasti, o que o rei fez? O rei mandou chamar várias mulheres virgens do seu reino para ele poder escolher uma nova rainha para colocar no lugar de Vasti. Então ali já estava a mão de Deus trabalhando. Antes do inimigo começar a agir, o Deus eterno, que conhece presente, passado e futuro, já estava trabalhando para fazer o grande livramento. Meus amados, Deus é general de generais de guerra. Não tem como. Oh, sinto uma presença. Se Deus está na guerra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem é que pode com Deus? Ninguém. Então, fica na posição. Fica na posição. Ora, jejua. Faz o que como rainha Esther fez. E Mardoqueu não se inclinava para ele, porque o judeu não tem esse costume de se ajoelhar perante os homens. E ele queria que o povo ajoelhasse para ele ali. Ele era muito soberbo. Ele era muito arrogante. Queria que o povo se ajoelhasse para ele, mas Mardoqueu não. Mardoqueu tava nem aí para ele. É um homem que nem eu, vou ficar me ajoelhando para ele? Não me ajoelho diante de homens, né? Mardoqueu dizia. E aí ele queria saber por que Mardoqueu não se ajoelhava perante ele, né? Por quê? Por que Mardoqueu fazia isso para ele? Não respeitava o cargo que ele tinha, né? Às vezes a pessoa tem um cargo alto, a pessoa fica com a cabeça espanada, né? Porque, opa, agora eu sou o rei, agora eu sou fulano de tal. Não, ele tem que se ajoelhar quando eu passar. Que isso, né? Não existe. Mas ele se sentia assim, se sentia o bam bam bam. Então, meus irmãos, Deus, ele é Deus que abate o soberbo até o chão. E ele pega o humilde que foi humilhado ali e exalta. É Deus que faz isso, né? E nós podemos ver então aqui. Aí no capítulo 3, então, tem essa tramóia de Amã. Quando Mardoqueu fala que ele era judeu, Amã, então, ele fala assim, não, então, não é só contra Mardoqueu que eu tenho que eliminar, é todo o povo judeu. Então Amã começa então a perseguir todos os judeus do reino do rei Xerxes. Então começa a perseguição e ele começa a tramar. Começa a tramar. Aí ele faz um decreto. Era assim, que no dia tal, ele marcou uma data. É assim que o inimigo age. Ele marca uma data. Ah, tal dia eu vou fazer, isso vai acontecer. Aí, quando sai o decreto, quando saiu o decreto que a rainha, a Esther, ficou sabendo do decreto, né? Que Amã fez esse decreto para perseguir o povo de Deus, para matar o povo de Deus. Ele queria, num só dia, acabar com todos os judeus no reino. Num só dia. Ele fez uma lei assim, que o vizinho que mora perto de um judeu deve matar aquele judeu que mora do vizinho dele. Ele fez uma lei assim, né? Olha só, irmãos, com a medida que medirdes, sereis medidos. Aquilo que plantarem contra você é o que eles vão colher. Não é oração contrária, não é maldição, não é nada disso. É o que eles mesmos plantaram que eles vão colher. Se alguém quis te envergonhar, ele será envergonhado. Se alguém quis te matar, ele vai morrer. É a lei da semeadura. E é justamente isso que aconteceu aqui no livro de Esther, que esse livro de Esther nos revela essa história que aconteceu, né? No capítulo 4, Esther fica sabendo
Esther fica sabendo dessa trama, dessa tramóia. Então o que ela faz? Ela convoca um jejum nacional. Toda a nação, todos os judeus que moram naquele país ali. 3 dias de jejum. 3 dias de jejum. Ela convoca primeiro esse jejum. E eles jejuam. Eles oram e jejuam. Primeiro eles vão a Deus. A Deus, no lugar certo, né? Foram no lugar certo. Porque quando você coloca nas mãos de Deus, aí a guerra já está ganha. Porque daí é ele que pega essa guerra e é ele que vai pelejar. Como está lá em Salmos 18. O Senhor pelejará por nós e ele se ira. Ele se ira. Lá em Salmos 18 está escrito que Deus solta fumaça pelos narizes. Ele montou num querubim e voou nas asas do vento só para proteger o rei Davi. E o rei Davi estava tendo essa visão do que estava acontecendo, dessa guerra que estava acontecendo no mundo espiritual. E o rei Davi então olha para o céu, ele vê aquela nuvem e ele enxerga no meio da nuvem ali o querubim voando e Deus montado no querubim. E ele coloca isso nos Salmos. Montou num querubim e voou. Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Então a convocação do jejum, no capítulo 4 do livro de Esther, ela faz essa convocação solene. No capítulo 5, quando acaba o jejum, então, Esther, ela chega diante do rei. Capítulo 5, versículo 2, diz assim: E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estavam no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou-os para Esther com o seu cetro de ouro, que tinha na sua mão. E a Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Meus irmãos, tem uma lei dos medos e dos persas, porque o rei Xerxes, ele era um rei que muitas pessoas não podiam nem olhar para ele, não podiam nem olhar para a face do rei. E então por isso que a rainha Esther faz esse jejum de 3 dias, porque o rei não tinha chamado ela na presença dele e ela tinha que entrar na presença dele, porque se ela se apresentasse na presença do rei sem ser convidada, sem o rei tivesse chamado ela, e o rei não tivesse levantado o seu cetro, ela morreria. Mas quando ela jejuou, ela alcançou a graça de Deus. Então, quando ela chegou na porta da sala do trono, o rei, na hora, quando viu Esther, já apontou o cetro para ela. Aí ela veio e tocou na ponta do cetro. Aí então ela fala: ó rei, meu senhor, com todas as honras, né? Ela mesmo como rainha, com a coroa, tudo vestida como rainha, ela ali se humilha, ela coloca o rosto no chão diante do rei. Aí ela fala assim: vou marcar um jantar e quero convidar o senhor e a Amã. Ela marcou 2 jantares. Olha que curioso, o primeiro jantar que ela marcou foi o de jejum, porque ela estava 3 dias sem comer. 3 dias jejuando, sem beber e sem comer. Então esse jantar, primeiro jantar que ela marcou foi o de jejum. Então ela não fala nada, ela só está agradecendo a Deus. Ela só agradece a Deus. E nesse mesmo jantar, ela marca o segundo jantar no outro dia, que seria onde ela iria expor a sua petição e expor Amã, que estava querendo matar tanto a rainha quanto todos os judeus que haviam ali no reinado do rei Xerxes.